Hello! Olá, pessoal! Vamos continuar a nossa aula com a construção de frases, ou seja, pronome pessoal, verbo to be e a construção das frases tanto na forma interrogativa e também na negativa. Acompanhe comigo nesse slide. Eu trouxe exemplos de como a gente transforma aquelas frases que nós estávamos trabalhando antes na forma negativa. Acompanhe comigo a construção. Na letra A, it is sleeping. Ele está dormindo. Por que eu estou usando ele? Porque lembra que a figura era um gato, então eu estou me referindo ao gato que está dormindo. Como é um animal, a gente usa o it. Como eu vou escrever essa frase no negativo, dizendo que ele não está dormindo? Eu vou acrescentar o not, que é o não, no meio da frase. Ou seja, eu vou acrescentar o not na frase, depois do verbo to be, antes do verbo da ação da oração. Ou seja, it is not sleeping. Ele não está dormindo. Li a letra D. A gente estava com uma imagem das pessoas trabalhando, onde a gente dizia que elas ou eles estão trabalhando. They are working. Como a gente coloca então o not, vai ficar they are not working, ou seja, eles não estão trabalhando. Na figura do lado, a gente tem uma forma de abreviação. Is not, que a gente pode dizer isn't, are not, que a gente pode dizer aren't. Como a gente usa isso então? Lá na letra A, it isn't sleeping, que é a mesma coisa do is not, só que eu vou falar de uma forma mais resumida, contractions, nós chamamos isso no inglês, que é a contração das palavras. They aren't working, they are not working. E agora, como a gente escreve então na forma interrogativa, ou seja, como a gente elabora as perguntas? Essa parte, ela exige um pouquinho mais da nossa atenção. Por quê? Porque a gente vai trocar de lugar o verbo to be com o pronome pessoal. Por exemplo, ali na letra A, it is sleeping. Essa é a frase original. Como eu vou transformar ela numa pergunta? Eu vou pegar o pronome it, vou levar para o lugar do is e depois eu vou continuar a frase. Ou seja, sempre a gente vai trocar o pronome com o verbo to be de lugar. E a frase vai começar sempre com o verbo to be. Is it sleeping? Ele está dormindo? E a letra D? They are working. Trocando então o verbo to be de lugar. Are they working? Eles estão trabalhando? Entenderam, pessoal, essa trocadilha de lugar? Isso é muito importante porque o que acontece? Toda vez que a gente for fazer uma pergunta em inglês, a gente não começa com a pessoa. A gente vai começar com o verbo to be, depois mais o pronome pessoal e o restante da frase. Então, pessoal, para a gente encerrar a aula de hoje, eu gostaria de retomar esses dois tópicos muito importantes da nossa aula, que é utilizarmos o verbo to be de acordo com a pessoa. Então, tenham sempre como consultar aquela tabela, que ela vai ajudar vocês na elaboração tanto do trabalho quanto para estudar para a prova. E também chamar a atenção de como a gente muda a frase nas formas negativa, ou seja, acrescentando o not ali no meio, e na forma interrogativa, ou seja, toda vez que eu for fazer uma pergunta para alguém, eu vou ter que começar a frase com o verbo to be. Muito obrigada, até a próxima aula!